Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse novo dia, pela noite que se passou, pelo teu amor que se renova mais uma vez em nossas vidas. Que nós possamos sentir alegria hoje, porque o Senhor está conosco e nós já temos a salvação. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto do Salmo 95, versículos 8 a 11, que diz assim: Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso! Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Estimado irmão e irmã, você tem algum trauma na sua história de vida? Alguns ficaram traumatizados por causa de um acidente que sofreram, uma briga, um assalto, um abandono, uma morte de alguém que amavam, um susto. Toda vez que alguma coisa leva a pessoa a lembrar do trauma, parece que ela revive aquela sensação que teve naquele momento do trauma. As nações também têm os seus traumas. Pode ser uma guerra, pode ser um desastre natural ou uma crise. O povo de Deus do Antigo Testamento tinha em sua história muitos traumas. A maioria das coisas ruins que aconteceram com o povo de Deus foi porque este povo abandonou a Deus, e esta atitude de abandono a Deus trouxe sofrimento. Por vezes na Bíblia é repetida uma história traumática do povo de Deus. O Salmo 95 fala de uma das mais traumáticas situações na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito com as 10 pragas. Abriu o mar vermelho para eles passarem. De dia Deus estava presente numa nuvem para dar sombra, e à noite numa coluna de fogo para dar luz e calor. Deus deu o maná no deserto para que eles se alimentassem diariamente. Deus os fez vencer os inimigos. Deus apareceu para eles no Monte Sinai com barulho ensurdecedor e trovões, e deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Mas em certo lugar no meio do deserto chamado Refidim, que significa descanso, no meio do deserto, em Êxodo 17, o povo de Deus não tinha água para beber, e aí reclamam contra Moisés, querem voltar ao Egito e querem até apedrejar Moisés. Deus manda Moisés bater com a sua vara na pedra, e dali sai água que alimentou toda a multidão do povo de Deus. Mas Deus ficou muito irado com o seu povo e decide que nenhuma pessoa, por causa da sua falta de fé, por causa do seu abandono ao que Deus estava fazendo por eles, nenhuma pessoa de 21 anos para cima que saiu do Egito entraria na terra prometida. Somente Josué e Caleb, que permaneceram fiéis a Deus, confiando nele, entraram na terra prometida. Aquele lugar e aquela situação foram dados os nomes de Massá e Meribá, que quer dizer provação e tentação.
Apesar de tantas maravilhas que Deus havia feito no meio do seu povo, várias e várias vezes, nos 40 anos de caminhada pelo deserto, o povo de Deus foi provado nas dificuldades e se revoltou contra Deus. Por isso, Deus não deixou uma geração inteira que viu as maravilhas que Ele havia feito entrar na terra prometida. Davi, neste salmo, diz para não sermos teimosos e não duvidarmos do nosso Deus, como fizeram o povo de Deus no Antigo Testamento. Ou como diz o autor de Hebreus 4:7 no Novo Testamento, falando também sobre este evento: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Estimado irmão e irmã, Deus se mostrou de forma tão maravilhosa para o seu povo do Antigo Testamento, especialmente nos 40 anos de caminhada pelo deserto. Tantas vezes Deus abençoava, protegia, amparava o povo, ajudava para que eles vencessem as dificuldades, as guerras. Por outro lado, tantas e tantas vezes o seu povo endureceu o seu coração, se revoltou contra Deus e não deixou Deus cuidar deles. Todas as vezes que o povo de Deus confiava em Deus, tudo ia bem na sua vida e os problemas eram resolvidos. Todas as vezes que o povo de Deus abandonava Deus, se revoltava contra Deus, fazia pecados, viam desgraças e sofrimentos sobre o seu povo. Hoje é a mesma coisa. Deus continua nos amando e querendo cuidar de nós. Foi para isso que Ele enviou seu único Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para que através do seu sofrimento pelos nossos pecados na cruz, pagasse a nossa culpa perante Deus, nos perdoasse os pecados e nos desse a salvação eterna. O mesmo Deus que amou e conduziu o seu povo no Antigo Testamento é o Deus que hoje ama e quer cuidar de cada um de nós, que somos o seu povo, pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós hoje somos o povo que Deus está conduzindo por este mundo, até chegarmos à nossa terra prometida, a vida eterna nos céus. Por isso, façamos como Davi no Salmo 95 e não endureçamos os nossos corações, não nos revoltemos contra Deus e não abandonemos a palavra de Deus, a oração, a igreja. Vivamos uma vida consagrada a Deus segundo os 10 mandamentos. Fazendo isso, tudo irá bem. Nós venceremos os problemas da vida e nós seremos abençoados por Deus. Deus diz para nós hoje em Isaías 41, 10 e 13: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque assim como o Senhor amou e conduziu o seu povo no Antigo Testamento, o Senhor nos ama e está conduzindo as nossas vidas por este mundo até chegarmos ao céu. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição e nenhuma tentação nos façam abandonar a Ti, a Tua palavra, a oração e a igreja. Que nós permaneçamos firmes em nossa fé, em nossa esperança, em nosso amor, que permaneçamos firmes no caminho correto da Tua palavra e com a nossa vida possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, continua cuidando de cada um de nós e nos conduzindo por esta vida. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.